E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Boa noite para todos. Graça e paz seja com vocês. Que o Deus Emanuel seja conosco nessa noite. Mais uma vez estamos aqui e com o propósito, claro, de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estamos hoje no capítulo 8. Exatamente, capítulo 8 de Gênesis. Vamos aqui para a Bíblia, tá certo, pessoal? Logo no início. Enquanto isso, o pessoal vai se aproximando aí, vai chegando e compartilhando. Todos esses vídeos estão também no nosso canal, no Discipulado Integral, no YouTube, e você pode também compartilhar com os seus amigos, uma, duas, três pessoas, quantas vocês acharem melhor fazê-lo. E nós estamos tendo aqui uma palavra de reflexão todas as noites, né? Não é toda noite que você pode estar aqui com a gente, mas na medida do possível participe conosco. Eu quero cumprimentar o Bruno. Bruno já está aí, hein, Bruno? Um abraço, Bruno. Deus abençoe a sua vida de maneira plena. O Elias, a irmã Luana, glória a Deus pela vida de vocês que estão conosco nessa noite. E interessante que é bom você compartilhar, chamar algumas pessoas para participar, porque nós estamos tendo uma reflexão, versículo por versículo, do capítulo 8 de Gênesis hoje. A gente vai ver o fim do dilúvio. Já vimos aqui desde a criação, aprendemos algumas coisas interessantes aqui observadas em detalhe para que todos pudessem assistir. Meu querido Bispo Benedito Arraes, um grande abraço, um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida. É um plantador de igreja, esse homem de Deus, da região centro-oeste, lá de Rio Verde. Um grande abraço para você e toda a igreja. Espero que você esteja bem, com saúde, em nome de Jesus. Bem, nós agora vamos aqui para a Bíblia, no capítulo 8 de Gênesis, e na reflexão de hoje, o fim do dilúvio, diz a epígrafe aqui. É interessante notar que essa epígrafe, ela mostra com expressão que há uma necessidade de reflexão sobre esse assunto, não é? O fim do dilúvio. Então, diz a Bíblia, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e todos os animais domésticos e aqueles que estavam dentro da arca. Pessoal, não é que Deus esqueceu de Noé. Não, na realidade é que durante todo esse tempo, Deus certamente nunca descansou. Mesmo que as pessoas tenham dito, e Deus descansou da obra que havia feito. Não, Deus ficou muito feliz pelo que ele tinha feito lá em Gênesis, no capítulo 1, mas simplesmente aqui nós notamos um Deus que certamente está ocupado todo o tempo, cuidando de todos, e teve uma preocupação com Noé, lembrou de Noé, vendo todo aquele desastre, a quantidade de pessoas que morreram, animais, toda a humanidade destruída, todos os répteis, todos os animais domésticos, todas as aves do céu, com exceção daquelas que foram separadas e estavam dentro da arca. Simplesmente só houve uma exceção, aqueles que estavam dentro da arca e os animais marinhos, que sobreviveram ao dilúvio, mas enfim, todos os outros morreram. E simplesmente nós notamos aqui algo interessante. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Lembra disso no capítulo anterior? Todas as comportas foram abertas, as nuvens então viraram água, vieram sobre a terra com muita chuva. Então foram 40 dias e 40 noites, 150 dias as águas estiveram naquele nível. Ou seja, 22 metros e meio acima do cume mais alto. Imagine como era a situação de todo mundo, né? Todo mundo morto. Aqui a Bíblia nos mostra simplesmente o fim do dilúvio, e a Bíblia diz que ao fim
de 150 dias, as águas estavam começando a baixar. E no dia 17 do 7º mês, né, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. Não, do 7º, demorou mais 90 dias. E no primeiro dia do mês, apareceram os picos das montanhas. Diz aqui nos versículos 5. Nós notamos algo interessante aqui, que certamente Deus estava de olho em toda aquela situação. A Bíblia nos mostra que no primeiro dia desse mês apareceu os picos das montanhas. Alguém pode até dizer, isso só aconteceu lá no Oriente. Não, isso aconteceu em todo o mundo, em toda a terra. E nós vemos isso, que a palavra de Deus nos mostra no capítulo 6, nós lemos aqui, que o dilúvio foi derramado a água, a chuva sobre toda a terra. Então todos os montes, mais altos, mais baixos, todos foram cobertos pela água. E é interessante notar algo que nós precisamos observar. A palavra de Deus não mente, não é? Por mais que algum copista tivesse acrescentado alguma coisa, mas a palavra é verdadeira. É a palavra de Deus. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E por essa razão é que nós pregamos a palavra. Diz a Bíblia que as águas continuaram a baixar. Então, 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Então, o corvo certamente não deve ter encontrado nada, ninguém, então ele voltou. E a Bíblia diz que ele soltou o corvo algumas vezes, olha só, ia e voltava. Então, no versículo 8, diz que depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Há uma estratégia, ela ia lá, pegava no bico, se tinha alguma árvore já, e traria então para Noé. Mas a Bíblia nos diz que a pomba, não achando lugar para pousar os pés, ela voltou para junto da arca. Voltou para junto da arca. E assim, nós percebemos que quando ela voltou para junto de Noé na arca, porque as águas estavam cobrindo ainda a terra. Então Noé estendeu as mãos, pegou a pomba, não é? Pegou a pomba e simplesmente recolheu consigo na arca e trouxe-o de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias. Passou-se mais uma semana. Gente, não é fácil ficar ali 150 dias. Não, 190 dias, 40 dias e 40 noites, 190 dias e 190 noites, esperando as águas baixarem. E aí passou mais 90 dias. E o tempo foi passando. À tarde, ela voltou e trouxe no bico, diz as escrituras, que passou 7 dias, ele soltou de novo a pomba. E ela trouxe no seu bico, diz a Bíblia, uma folha de oliveira, de uma nova oliveira, certamente brotando, ou então, quem sabe, renovando a oliveira, o fruto da oliveira. A gente vê muitas vezes a oliveira, a videira, como exemplos na Bíblia, como as principais árvores que são destacadas nas Escrituras. As águas podem ter destruído todas essas árvores, mas estava brotando uma oliveira. E a pomba trouxe no seu bico, diz as Escrituras, aqui como está escrito, uma folha de oliveira. E assim Noé estendeu as suas mãos, pegou a pomba e, claro, ele entendeu que as águas tinham baixado sobre a face da terra. E esperou mais 7 dias. Preste atenção que esses 7, lembra que na Bíblia nós vamos encontrar muitas vezes esse número, 7 dias, não é? 7 vezes.
como o caso de Naamã, que mergulhou 7 vezes. Então, o número 7 aparece muitas vezes nas Escrituras, mas também aparece o número 40. A partir daqui, nós vemos o número 40 aparecendo várias vezes na história, 40 dias, 40 noites, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Elias, o que aconteceu com os espias, que ficaram 40 dias investigando a terra, justamente espiando a terra para ver se a terra era boa ou não, enfim. E assim a gente vê o 40 aparecendo várias vezes nas Escrituras, também o 7. E aqui Noé esperou mais uma semana, mais 7 dias. E diz a Bíblia que ele de novo soltou a pomba e à tarde ela voltou e trouxe no bico uma folha de oliveira. E assim ele estendeu as águas, ele entendeu que as águas estavam baixando, esperou mais 7 dias e soltou a pomba. E ela não voltou mais. Ora, ela encontrou o lugar onde fazer o seu ninho. Ela disse, então o primeiro animal que se sentiu livre e não voltou mais foi justamente a pomba. Ela foi e não voltou. Então, simplesmente, a Bíblia nos mostra que aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas estavam sobre a terra, secaram-se. E então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês, lembra que isso começou aos 17, no 17, dia 17 do segundo mês, e aos 27 dias, diz aqui o texto, aos 27 dias do segundo mês, a terra já estava seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, os seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos, e façam sair também todos os animais. Então eles saíram e ficaram lá fora esperando os animais saírem. A grande sabedoria de Deus de controlar todos esses animais, porque ele estava dentro da arca também. Deus estava presente ali na vida de Noé e também protegendo a sua vida, orientando aqueles animais, porque todos irracionais, mas entraram na arca. Aqueles que eram racionais rejeitaram a mensagem durante 120 anos, em que se pregou uma mensagem só, que viria o dilúvio. O povo não acreditou nele. À tarde, então, nós percebemos que Noé já tem um relacionamento tranquilo com a terra. Então Deus disse a Noé, sai agora, você e sua mulher e seus filhos, e também faça sair os animais. Ele saiu, pisou em terra firme. Eita, eu sei que ele matou a saudade, deve ter saltado de alegria ali naquele momento, em pisar na terra novamente, depois de quase um ano, gente, um ano inteiro, aliás, 1 ano e 10 dias, né? Foi justamente esse período que ele ficou dentro da arca, 1 ano e 10 dias. Porque quando isso acontece, é incrível, porque é maravilhoso ver um milagre de Deus, um grande milagre. Quando saem os animais, sai também o gado, as aves e todo animal que rasteja, todo mundo de pá em pá, talvez algum ano, né, podem ter se reproduzido, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Não é possível que durante esse tempo todo não se reproduziu nenhum animal. Mas entendemos também, exatamente, o bispo Benedito Arraes está dizendo, é porque a pomba é também símbolo do Espírito Santo, exatamente. E certamente, quando a manifestação de Deus durante muito tempo, e até lá no Novo Testamento, a pomba também é símbolo do Espírito Santo. A presença de Deus de recomeçar tudo novamente. Aquela pomba, lembra também, bispo Benedito Arraes, desde o início, quando antes de tudo, de ser formado todas as coisas, diz a Bíblia, que havia água, e a água estava lá, em cima, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a pomba sai e simplesmente não volta mais,
a gente entende justamente que era a reconstrução de todo o episódio do capítulo 1, de um recomeço de Deus com Noé. Era uma oportunidade que Deus estava dando novamente à nação, ao mundo, que assistisse agora uma nova transformação. Nós vemos isso como espectadores, olhando para o texto, olhando para as Escrituras, nós olhamos para essa belíssima história e vemos um Deus que não desiste das pessoas. Ele não desiste da sua obra. E simplesmente quando aconteceu esse fator destruição da humanidade, destruição de todos os animais, isso nos mostra que Deus, ele tem grande misericórdia. Sabe quantos anos passaram? Quase 2000 anos de Adão, as 10 gerações, quase 2000 anos de misericórdia, de paciência, de expectativa de mudança. Deus esperava mudança. Eu quero cumprimentar meu amigo Adriano de Mello. Adriano ficou lá em Portugal. Que Deus abençoe sua vida. Lembra do que eu te disse em Guatemala, que Deus ia te usar. Então é a hora, Deus vai te usar de maneira poderosa aí em Portugal. Não era só a música, Adriano. É muito mais do que isso. E glória a Deus, porque Deus tem chamado homens e mulheres para realizar a sua obra nesse tempo. A irmã Ana Cláudia, lá da Igreja de Deus, de Arinos, glória a Deus pela sua vida. Bem, adiante aqui na nossa reflexão, nós entendemos que quando Noé saiu e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, também todos os animais saíram. E segundo suas famílias, e estavam ali as aves, e claro, eles se reproduziram, porque aqui diz segundo as suas próprias famílias. Noé levantou um altar ao Senhor. Olha a gratidão. A gratidão depois de 1 ano e 10 dias dentro da arca. 1 ano e 10 dias dentro da arca, gente. Simplesmente, irmão Robson, está lá em Zedoca. Eu não esqueci não, irmão Robson, nós vamos abrir a igreja aí em Zedoca e com certeza, nesse sábado, amanhã, nós teremos o nosso treinamento do CEPEX e as pessoas, os nossos líderes estarão reunidos amanhã de uma maneira estratégica, nós vamos montar estratégias para alcançar pessoas nesse país, para a glória do nosso Deus. Bem, um abraço, Robson. Deus abençoe sua vida aí em Zedoca, no Maranhão. Bem, Noé levantou um altar. Ele levantou um altar ao Senhor, tomou os animais puros. Lembra-se disso? Que foram 7 pares de animais puros de cada espécie? Exatamente. Isso não é uma regra da lei mosaica, não, de forma nenhuma. Isso já vem muito antes. Noé aqui estabelece algo importante, que isso vai ser levado, claro, para a lei mosaica. E é um detalhe importante. Claro, nos nossos dias não precisa a gente oferecer mais sacrifícios, porque um sacrifício de um cordeiro santo, limpo, sem nenhuma mácula, foi oferecido uma única só vez, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele entrou uma só vez, foi sacrificado e saiu, ressuscitou ao 3º dia e está vivo para sempre. Então essa é a nossa alegria, saber que o Cordeiro morto vive para sempre e reina sobre toda a eternidade. E nós louvamos a Deus porque Noé levanta um altar ao Senhor e oferece gratidão ao Senhor. Ele toma animais puros, aves puras e oferece holocaustos lá no altar. O Senhor então aspirou, sentiu o aroma suave, agradável e disse consigo: eu nunca mais vou amaldiçoar a terra. Sabe, quando Noé faz isso, oferece esse sacrifício, louva a Deus, sacrifica animais e oferece ao Senhor em sacrifício, simplesmente Deus olhou para aquela oferta que veio do coração dele, de Noé. E ele já tinha elogiado antes Noé por várias vezes, você percebe,
nos capítulos anteriores, porque são 4 capítulos aqui só destinado à história desse homem, né? E interessante, 6, 7, 8 e 9. E você olha simplesmente que Noé é um homem de Deus. Ele levanta esse homem para trazer consolo, trazer restauração, trazer uma nova história para a humanidade. E ele prega uma mensagem de restauração, de esperança. Claro, ele falou de uma mensagem de juízo, ele falou de uma mensagem de condenação, mas também ele falou de salvação. A arca estava ali. Foi 100 anos para se construir aquela arca. 100 anos se passaram e simplesmente ele anunciava a mesma mensagem, dizendo que viria sobre a face da terra um grande dilúvio. Bem, nunca mais Deus diz, vou amaldiçoar a terra. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Ser humano, gente, sempre fracassa. Todos nós fracassamos, erramos, nós somos falíveis. Quem é perfeito já não está mais entre nós. Claro que simplesmente perfeito, pessoas perfeitas, justas, que são equilibradas, que sabem medir suas dificuldades, essas são as pessoas que estão buscando santidade, porque reconhecem seus erros, suas fraquezas, seus pecados e podem admitir que podem mudar, estão dispostos a mudar. E isso sim, são pessoas que confessam com justiça a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Não, por quê? Porque o mau desígnio está dentro do coração do homem, desde a sua meninice, desde a sua juventude. O próprio escritor Davi escreve lá no Salmo 51, no momento de confissão pelo seu pecado, por ter falhado, fracassado diante de Deus, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Ele disse, eu sou pecador desde que nasci. Então, simplesmente, ele se arrepende da sua prática, do seu erro e se volta para Deus. Então Deus olhou e disse, olha, isso está no coração do homem. Jesus também confirma isso, olha, do coração do homem é que procede os maus pensamentos, a prostituição, a lascívia, a ira e essas pelejas que acontecem, isso tudo surge do coração humano. Então às vezes a gente quer, quer ser melhor do que o outro? Não, ninguém é melhor do que o outro. Todos são pecadores, todos precisam da graça de Deus, todos precisam do favor de Deus. Então, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por causa de gente, por causa de pessoas, porque isso já está no coração deles. Também eu nunca mais vou destruir os seres vivos. Pronto, ecologicamente, Deus está pensando o seguinte, eu nunca mais vou destruir essa ecologia, esses animais, não é? Até que a gente percebe isso em Jonas, quando Jonas foge da missão dele, de repente vai e passa 3 dias lá dentro do peixe, é vomitado às margens, lá na praia da cidade onde ele tinha que evangelizar desde o início. Ele cumpre sua missão, transmite uma mensagem de juízo e depois disso, depois que ele transmite a mensagem de juízo, pronto, simplesmente Deus ouve o coração daquele povo que se arrepende, se humilha diante do Senhor, e depois que aquele povo jejua, lamenta, todas as crianças, até o bebê de peito que mamava, não tinha leite para mamar, olha, nada disso, todas as pessoas, diz a Bíblia, que todo mundo jejuou, e por causa disso Deus olhou para aquela cidade, e teve misericórdia da cidade. E daquilo que ele tinha dito pela boca de Jonas que faria, ele disse, não vou mais fazer isso. E simplesmente isso faz lembrar o que ele diz aqui. Com Noé, ele disse, olha, eu nunca mais vou destruir os seres vivos, nem a humanidade, como eu fiz dessa vez. Enquanto durar na terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Lembra das estações? Lembra aqui de um princípio lá de Gênesis no capítulo 1, quando ele separa as estações,
o dia, o sol para governar o dia, o luzeiro maior, o luzeiro menor para governar a noite. E ele simplesmente mostra as estações, ele separa as estações para controlar a plantação na terra, a erva verde, as plantas, para que ela dê a sua semeadura, lhe dê uma grande colheita. Ele faz tudo isso para que os tempos e estações pudessem ajudar na coordenação do sustento do próprio homem. Deus ordena todas as coisas. Aí ele diz, aqui ele repete as mesmas coisas. Olha, sempre vai ter frio, sempre vai ter calor, sempre vai ter verão, sempre vai ter inverno, sempre vai ter dia e sempre haverá noite. Esse é um Deus que nos ama tanto, de maneira poderosa. Deus ordena essas coisas para que a gente entenda que essas coisas foram feitas por causa do homem, e o homem para a glória de Deus. O homem foi feito para a glória de Deus, é a coroa da criação. Então, quando Deus faz isso e fala sobre isso, ele levanta um altar, oferece a ele, agradece a ele pelo livramento de 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. Essa foi a primeira pessoa a fazer isso, abrindo uma longa tradição para os patriarcas, que posteriormente iriam fazer a mesma coisa. Esse patriarca, a 10ª geração depois de Adão. A gente não vê Adão oferecendo sacrifício. A gente vê Abel oferecendo sacrifício, oferecendo uma oferta, e isso causou inveja ao seu irmão. A gente não vê outra pessoa adorando a Deus oferecendo sacrifício assim. Teve o Enos, a 3ª pessoa depois de Adão, neto de Adão, que simplesmente ofereceu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mas não se vê ele oferecer sacrifício. Vê ele pedindo a presença de Deus ali naquele momento. A gente vê a 7ª geração depois de Adão, que é o nosso querido Enoque. Mas Enoque andou com Deus, mas não se vê o testemunho dizendo que Enoque ofereceu sacrifícios. Sacrifícios ao Senhor, levantou um altar ao Senhor. Não, mas Noé começa algo que é muito importante. A gente lembrar que a gente pode passar pelas águas, pelas tribulações dessa vida, pelas grandes lutas dessa vida, como nós estamos passando, mas nós precisamos levantar um altar ao Senhor e oferecer. Breve, tudo isso vai cessar, e quando cessar, se não for nessa terra, mas na nova terra, nós pisaremos em terra firme, sabendo que o Senhor esteve conosco todo o tempo. Enquanto passávamos pelas águas, Ele estava ali presente. Ele está presente em nossa vida, aí na sua casa, na sua família, na sua vida, na família dos seus familiares. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Ele é um Deus presente em todo momento de nossas vidas. Por isso, glorifique o seu nome. Um dia o dilúvio pode acabar. Alguém pode estar enfrentando uma dificuldade e diz, isso aqui é o meu dilúvio. Esse é o dilúvio que eu estou enfrentando. Essa é a situação de crise que eu estou enfrentando. Calma aí. O dilúvio veio uma só vez. Não virá novamente. Ninguém enfrenta nenhum mal que não possa resistir. Nenhuma tempestade, nenhuma tribulação vem para destruir a sua vida. Ao contrário, vem para provar a sua fé, para lhe dar capacidade para enfrentar desafios que estão diante de nós. Então alegre-se pelo Deus de Israel. Ele está conosco nesse momento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nosso programa aqui, a gente lê o capítulo 8, um capítulo por dia. Eu vou ficar 3 anos e 3 meses com vocês. Então, se vocês puderem me acompanhar durante todo esse tempo, vai ser uma bênção, porque muitos assuntos aqui a gente vai tratar todas as noites às 22h30. A gente começa com esse programa e certamente alguns vão 40 minutos, tem mensagens aqui que se prolongam um pouco mais, em mais detalhes, mas nesse de hoje nós aprendemos algo de maneira em que a gente pode entender, porque somos inteligentes espirituais. Entendemos que
Muitos de nós podem enfrentar dificuldades na vida, mas saiba, o Senhor pode estar dentro da arca junto contigo, está do lado de fora, está te olhando, Ele está em todos os lugares, porque ninguém guarda Deus em um lugar, em um copo, dentro de um obstáculo, coloca um obstáculo, uma panela e guarda Deus lá dentro. Ninguém guarda Deus em lugar algum. Ele enche os céus e terra com a sua glória. A sua glória é como as águas do mar. Então glorifique o nome dele, porque ele está agora aí aonde você está na sua vida. Glorifique o seu nome. Seja exaltado o nome do Senhor. Levante um altar diante do Senhor, porque Ele te livrou da morte durante esse ano que passou. E agora, esse dia de hoje, é mais um dia de grandes livramentos que Deus nos guardou. E nós estamos aqui tão animados, porque o Senhor é a nossa força. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a meu querido Alessandro, lá da Igreja de Deus em Arinos, um grande abraço para também a Igreja de Deus do Araguari, meu pastor, meu bispo Benedito Arraes, a irmã Fátima Ramos, glória a Deus, que está aqui na Cidade Ocidental, a minha querida irmã Ruth no Instagram, a irmã Aureni Augusto, Deus abençoe, irmã Aureni, a sua vida, a Stephanie, a minha nora querida Stephanie, glória a Deus pela sua vida. Eu digo assim, é a nora mais linda, né? Glória a Deus pela sua vida. Bem, e assim nós louvamos a Deus pela presença de todos vocês. Um abraço, Adriano. Breve um dia a gente se encontra novamente por esse reino. Emídio Júnior, Deus abençoe a sua vida. E olha, nós estamos no encerramento desse programa agora, Palavras de Vida, uma reflexão todos os dias. Deus abençoe sua vida, Emídio. É meu querido sobrinho. E olha só, nós queremos também agradecer a Deus, falando no Emídio Júnior aqui, eu me lembrei da Luzidete, né? A mãe dele aniversariou hoje, que Deus abençoe a vida dela, todos os aniversariantes dessa semana e do mês de janeiro, gente, né? Eu também sou um felizardo do mês de janeiro e logo para esses próximos dias eu estou completando mais uma primavera também. Então, parabéns aí o pessoal de janeiro. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar agora, nesse momento, junto com você. Se você puder orar comigo, não é? Orar por sua vida, pela sua família, pela sua casa. E se você está enfrentando essa luta, nós queremos interceder por você nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida de meus irmãos e irmãs, pastores e pastoras que estão aqui conosco nesse momento. Ó Deus, refletindo a sua glória através da tua palavra. No nome de Jesus, faça, Senhor, com que entendamos que alguns podem enfrentar alguma situação de crise, mas nunca comparada ao dilúvio, Senhor, que Noé enfrentou junto com sua família. E tu estava lá para guardá-lo, proteger não somente ele, mas todos aqueles animais que estavam dentro daquela arca. Assim tu és o mesmo que nos guarda, Senhor. Tu prometeu abençoar, Senhor, também os nossos animais, abençoar a nossa família, abençoar aquele que está no campo, abençoar aquele que semeia e abençoar aquele que colhe, ó Deus, da sementeira os melhores frutos. Senhor, pelo teu grande poder, que a sua palavra habite em nossos corações, que possamos entender que tu é o Deus que dá oportunidades. Tu deu mais uma oportunidade à humanidade, e assim veremos outras oportunidades que tu nos deu. Que possamos aproveitar, Senhor, cada uma delas em nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos. Amém? Pessoal, até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço para vocês, você do Instagram que está nos acompanhando, que está nos seguindo, e também a partir desse momento eu já vou editar o vídeo aqui do Instagram e também compartilhar com o YouTube, no nosso canal Discipulado Integral. Lá nós temos algumas mensagens também para plantadores e que você pode aproveitar a oportunidade de fazer uma visita lá no canal Discipulado Integral Isaac
Costa, não sei se está Isaac Costa ou Isaac Cardoso, é porque meu nome é Isaac Costa Cardoso. Então, vai lá, entra lá no Discipulado Integral e faça um favorzinho de se inscrever, né? Se inscreva lá, porque eu tenho pouquíssimos inscritos, poucas pessoas se inscreveram no YouTube e nos acompanham ali. Então, faça isso, até porque nós precisamos, algum tempo mais tarde, ainda neste ano, a gente vai lançar um programa com documentários de igrejas, cidades onde igrejas estão enfrentando dificuldades. Depois dessa pandemia, quantidade de igrejas que fecharam, quantidade de pastores que desistiram do seu ministério. A gente quer saber mais sobre essa história em documentários que eu sonho em fazê-los. Então, eu creio que Deus me dará essa oportunidade de fazer ainda esse ano, de começar a dar os primeiros passos sobre isso. E eu espero que você esteja comigo nessa jornada. Um grande abraço, até amanhã, se Deus nos permitir.